Sejam muito bem-vindas a mais um episódio do Pod Nossa, esse lugar onde você faz parte, onde você encontra amigas, encontra conselho, encontra besteira. É isso, gente. Somos todas Pod Nossa. Brincadeira. Foi horrível. E eu vou continuar, vocês que lutem aí. E hoje o assunto, gente, é próprio para mulheres. Estamos falando de um episódio maravilhoso que acontece no nosso mês. Essa temporada boa, essa temporada confortável, sabe? Essa temporada assim onde a gente é... Assim, é mágico o que acontece. Abre a câmera, estamos falando sobre... TPM Brasil. Maravilhoso. É isso. Um período maravilhoso do nosso mês, ela disse. É o período mais assim, onde Jesus. a gente tá o quê? Sensível. Se sentindo linda. Não é? Coerente. Sabedoria rola solta. Sabedoria, não é? Só que não. Equilíbrio, gente, né? Equilíbrio é tudo. E a gente vai falar sobre isso. Eu quero abrir já aqui. Vamos levantar. Eu quero levantar essa bola, saber se vocês vivem isso, se isso é um problema real na vida de vocês, ou se, pela graça de Jesus, Deus criou um anjo aqui entre nós. Bom, eu quero dizer que eu e a Cal viemos de luto, né? Nossa, Hoje. gente, representando o Pra quem tema. tá ouvindo, nós estamos de preto, totalmente blacking, né? Pra representar esse E momento triste. Tu é... Representando o contraste. próprio absorvente, né? A Lari tá de vermelho, pra quem tá ouvindo. Gente, isso aqui foi... Foi. Vamos melhorar a sopa, da próxima vez você combinar melhor. Tá, enfim. Voltando pro assunto. Tu tem TPM, Lê? Eu tenho muito forte. Muito Tu forte. tá na TPM? Casualmente, eu acho que eu vou começar. Barbaridade. Tô Ainda bem que sentindo a gente hoje os encerra primeiros... Mas eu tenho bastante TPM, sempre tive, assim, eu tenho E um sempre ciclo terei, menstrual né? super desregulado, porque eu tenho ovários policísticos, então é bem desregulado, então é bem intenso, assim. Quem tem ovário policístico, ele não menstrua todo mês? Não, dependendo não. Ou tem um ciclo muito espaçado, ou pode ficar um tempão sem menstruar, quando tá bem ruim, assim. Eu agora não fico meses sem menstruar, mas eu já fiquei. Agora eu tenho um ciclo espaçado, o meu é 35, 40. Tanto que às vezes a gente se encontra e depois se desencontra, porque o meu ciclo O meu é muito certinho, gente. O teu é bem certinho. Porque o meu ginecologista falou que quando eu falei pra ele, eu não tenho um ciclo regular. Eu falei pra ele falou, como assim? Eu falei, não, porque às vezes cai 27 dias, às vezes 28, às vezes 29, às vezes 26, 27, 28 ou 29. Daí ele falou, não, isso é super regular. Porque o não regulado é quando tem uma distância de 40, 50 meses. Aí eu falei, não, isso não. Não, sempre só vira. Então eu descobri que o meu ciclo é extremamente regulado. E eu fico muito afetada pela TPM. Até estava conversando com a Cal ali, que se a gente for olhar, as mulheres, o nosso mês, né, tem várias variações hormonais, né, antes, depois, durante, então a gente não fica nunca bem normal, né? Por quê, né, Brasil? Eu não entendo. Gente, Isso é culpa da Eva, eu tenho um gente. aplicativo que Será mostra isso, assim, cada pedaço do mês, gente... Não, a gente nunca tá normal, nunca. E aí, ainda Paz. talvez a parte do mês que a gente deveria estar bem hormonalmente, daí é a parte do mês que não recebeu ainda. Né? Se tu for vendo a combinação das coisas, ou a casa tá suja, ou tua unha não tá feita, porque tem essas coisas tudo vão somando, né? Não é fácil. Resumindo, a gente quer dizer que não é fácil. Não é fácil. Resumindo. Não é Tu fácil. tem TPM? Faz 9 meses que não. Não, na verdade, pra mim, a gestação era TPM constante. Eu também, eu Puxa. estava em estado de TPM. Nossa, tá louco? Eu Era também. muito difícil pra mim. Meu, Eu sempre tava transtornada. irritada. Olha, eu vou dizer que eu não sei muito avaliar, porque eu geralmente sou sempre intensa. Então, eu não sei se sou eu, se é alteração hormonal. Mas eu não notei muito diferente de como era antes. Mas antes, eu tinha, sim, TPM. Só que eu não consigo regularizar assim como que é, sabe? Tem gente que fala assim, olha, eu fico muito irritada. Tem um padrão. Exato, não. Eu tenho um padrão. Tem vezes que é irritação, tem vezes que é tristeza, tem vezes que dá vontade de chorar, tem vezes que eu quero me isolar, tem vezes que eu quero pessoas porque eu quero, Distrair. né? Isso. Então, eu nunca consegui analisar e perceber um padrão tão fixo assim, mas acontece sim. A TPM, né, nada mais é do que essa prévia menstruação. O nosso ciclo, o ciclo da mulher, ela começa no primeiro dia da menstruação e ela encerra um dia antes da próxima menstruação, né? É mais ou menos assim que funciona. Então, você tem ali o período da menstruação, onde
assim, em termos gerais, você agora está mais aliviado, né? Porque os teus hormônios, eles já produziram, tu tinha produzido, tá saindo e tal. E aí vem um momento pacífico, que é após a menstruação ali fica um pouco melhor. E aí, logo em seguida, que dá uma diferença ali de 2 semanas, começa os primeiros sintomas da TPM, que dura ali, em média, ali uns 10 dias, 10 né? dias, uma semana, 10 dias. E aí, chega no próximo tempo de menstruação, aí começa o ciclo de novo, né? Bem de forma geral, né? Então, esse período prévio à menstruação, ele é muito difícil, né? E quem não conhece o seu ciclo, já começa por aí, né? Quando você não conhece o ciclo teu certinho como funciona, tu acaba ficando despreparada, né? Para esse momento. Então, alguns sintomas da TPM, ele nos faz perceber que a gente está vivendo um tempo que não era para estar vivendo. Eu não sou assim, é mais ou menos assim, né? Eu estou vivendo esse tempo. Não tá normal. Né? Então, os sintomas, eles precisam ser avaliados, né? Por exemplo, o sintoma de tristeza, a gente falou, né? Eu não tenho padrão também, né? Mas geralmente é mais irritada, mas tem temporadas que é tristeza. Tem temporadas, inclusive, por exemplo, que eu quero desistir. Quando eu começo a querer desistir de muita coisa, por exemplo, tem uma coisa acontecendo super legal, tal, né? Não fala mal de ninguém, que eu sempre falo. E você tá tudo bem, né? Aquele projeto tá tudo certo, acontecendo e tal. Aí não quero mais. Não quero mais, não é para mim. Por que não chamaram outro? Então, são coisas que são tão sutis que você pensa, não é TPM, é só uma decisão que eu preciso tomar. Né? Mas não, é um sintoma. Então, conhecer os sintomas, alguns sintomas que fazem mais parte de você, né? Geralmente, por exemplo, uma pessoa que já é mais introspectiva, nesse período, ela fica muito introspectiva. Ela se exclui, ela parece que entra até numa crise existencial, uma coisa assim, né? Sintomas, eles estão ali presentes para que a gente reconheça e não caia na besteira de achar que eu sou aquilo no próximo ciclo, ou de desistir no próximo ciclo. Mas sabe o que eu acho? Que é muito para além de olhar, conhecer só o ciclo. Eu acho que a gente tem que... A mulher, né, ela precisa trabalhar a questão do autoconhecimento em todos os aspectos. Que eu acho que a gente vive numa geração com muita informação, com muita coisa acontecendo tudo ao mesmo tempo. A gente bastante atarefado. Eu não sei se a maioria das pessoas que eu convivo é dessa forma, mas assim, com muitas demandas de casa, de família, enfim. E a gente perde um pouco da contemplação. Que a contemplação não é só olhar para as coisas, né, e ficar contemplando e admirando, mas é olhar para si. E eu acho que isso é uma coisa que nós, mulheres, precisamos trabalhar melhor, que é olhar para nós. Pensar assim, o que é isso? É meu? Não é? O que está acontecendo comigo? Às vezes a gente vai vivendo, tocando a toque de caixa e tem uma série de coisas acontecendo emocional e a gente não se percebe. E né? Vai só reagindo. Que TPM existe. Exatamente. É real, né? Até se tiver algum homem ouvindo isso, porque às vezes eles não botam fé, né? Mas é besteira, é drama, é frescura. Mas, meu Deus, né, gente? Tem, enfim, milhares de artigos científicos, livros, comprovações científicas mostrando que é uma coisa real mesmo. Claro que não dá desculpa para que a gente mate uma pessoa, por exemplo, né? Mas tu sabe que pode ser que eu esteja enganada, mas me parece que tem alguma coisa assim, uma brecha que é uma atenuante, sabia? De crime. Tem, me parece, pode ser, comentem aí se não é verdade, mas quem é da área do direito pode saber responder melhor. Acho que daí talvez tem não para atenuante. TPM, mas para o transtorno, né? Porque existe a TPM que toda mulher tem, e tem níveis aguçados e exagerados, que aí é até uma síndrome mesmo, né? Um transtorno de... Tem CID para isso? Disfórico. Acho que é disfórico menstrual, posso conferir o nome. Mas aí talvez pode ser, né? Eu sei que tem um atenuante. Porque senão assim. A gente pode sair tudo se matando, né? Só Toda mulher. Não, mas é claro, não vai... como é que eu vou dizer? Não vai retirar a culpa, né? Mas tem um atenuante, assim, para realmente... Eu tô usando isso como exemplo para dizer que é real, transtorno. né? Que a pessoa realmente fica afetada. Mas é importante a gente considerar que é real mesmo, né? Porque é uma questão hormonal, fisiológica. Não é uma coisa psicológica somente, vai afetar. Mas é uma coisa, igual a gente estava falando da gestação, né? Não é a troco de nada. Existem, enfim, muitas circunstâncias acontecendo ao mesmo tempo na vida da mulher, por exemplo, mas é uma bomba de hormônios, né? Uma loucura de neurotransmissor, substância, tudo dentro da gente. E aí é importante você entender o seguinte, que
se é um padrão, né? Às vezes você fala, né? Se autodiagnostica. É assim que fala? Diagnostica? Deve ser. Estou com depressão. Porque você tem algumas crises ali, né? Ai, muita tristeza. Não quero socializar. E lá. E você fala, tô com isso. E aí você percebe, não, mas agora eu tô melhor. Mas aí chega uma temporada e você fala, viu como eu tô com isso? Eu estou realmente depressiva, eu estou... E aí você acaba entrando num lugar que é perigoso. Porque às vezes não é doença, mas sim TPM. A TPM, ela se confunde muito. Porque quando você vive, e aí vocês talvez vão poder também confirmar, e vocês mulheres, né, que estão ouvindo e assistindo, mas quando você está vivendo a TPM, aquilo é tão real para você, tão real para você. Distorce a realidade. Que eu falo, gente, não é possível. Realmente todo mundo tirou para me irritar. Não é uma... Eu falo pro Felipe, eu acredito tanto nas coisas que quando eu tô vivendo, que ele comenta, por exemplo, sei lá, eu falo, Felipe, né? Eu não vou mais pregar. Por exemplo. Eu não vou, porque assim, ele nem dá mais bola. Eu não tenho conhecimento, eu não tenho não sei o quê, as pessoas não gostam de me ver pregar, eu não sei por que eu tô fazendo isso, Deus não me chamou, é você que tá me forçando, é eu que tô me forçando, é a igreja que tá forçando. E aquilo parece tão real pra mim, que só o fato dele falar assim, amor, você tá de TPM. Que ofensa. Eu acho ofensivo. Eu tô de TPM, falou que eu tô de TPM. Porque não é porque a gente quer sentir aquilo, né? E mesmo você sabendo, estou no período de TPM, aquilo continua sendo real para você. Então, o perigo de você confundir a TPM com outros casos da vida. Né? Chamar isso de doença emocional, chamar isso de crises no casamento. Às vezes você não está com crise no casamento. Você está vivendo um período de TPM que precisa ser vivido, precisa ser curtido, precisa ser cuidado para que você não generalize e crie um novo problema. Eu conferi aqui, tá? O nome é esse mesmo, é transtorno disfórico pré-menstrual. Lembrando que aqui nesse podcast, aqui nesse episódio, a gente está falando sobre a TPM normal da mulher normal, né? A gente não está falando em níveis catastróficos, que aí precisa de ajuda médica mesmo, de uma ajuda profissional, controle com medicação, enfim, tudo mais, né? Mas existe. Tem gente que talvez vai começar a ouvir isso e vai falar, nossa, mas acho que o nível dela está um pouco baixo. Para mim aqui o negócio é mais pesado, porque existe mesmo... Porque existe uma doença, talvez, né? É igual quando a gente fala da ansiedade, existe a ansiedade em níveis normais, mas existe o transtorno de ansiedade. Então, é legal também que as pessoas diferenciar isso, né? A nível de conhecimento. A Lari falou uma coisa muito interessante, que é uma coisa muito comum da TPM, são as generalizações, né? Ninguém me ama, eu nunca mais vou fazer isso. Você sempre fala a mesma coisa, você sempre age dessa forma. Ou então a gente até, aumenta. Até às vezes, tipo assim, estou em crise com o casamento. E você, o seu marido, a sua família e os seus pastores acreditam piamente que você está em crise no casamento? E todo mundo entra para resolver... E daqui 3 dias passa a crise de casamento. Mas isso é uma pergunta que toda conselheira cristã, né, pra gente deveria que vive fazer, essa né? realidade de trabalhar na igreja e tal, a pessoa chegou com a crise, eu sempre pergunto, né, se por acaso, né, como é que tá teu ciclo menstrual, por acaso tá na TPM, porque parece enorme, parece definitivo, parece que é pra sempre, parece... E assim, ó, E todo mês, né, a gente não aprende. Mas eu acho assim que uma das coisas que a Lari falou ali, que pra mim é muito forte, é a questão de alterar a realidade. Eu enxergo uma coisa que ela não existe, assim, eu tenho isso, porque aí, claro, a minha tendência é ir pra ira, então eu fico irritada com coisas que são totalmente, sim, esses dias até, numa outra TPM, não muito atrás, aí, uns dias atrás, a gente Ontem. Não, uns 2, 3 ciclos atrás, foi bem engraçado, porque a gente foi num restaurante, tava de TPM, né, a gente foi num restaurante, assim, já começou que a gente foi pro restaurante porque eu estava irritada que eu ia ter que cozinhar, daí eu já comecei a ficar meio... né, que cozinhar todo dia. Eu cozinho todo dia, mas aquele dia, né, não tava boa. Daí comecei lá meio que bater umas panelas, e daí o Daniel entrou, chegou, a gente podia comer fora. Então vamos, então, né? Aí... Sabe o Daniel. Certo, ele pensou assim, o que vai sair mais caro? A gente pagar a conta no restaurante ou todas as panelas, vidros quebrados, a casa derrubada? Vamos Sabe o no Daniel. restaurante. Aí cheguei lá, e eu tenho um restaurante no shopping, lá no lugar onde a gente foi comer, que eu gosto.
Então eu cheguei e fui em direção àquele restaurante. Mas como esse restaurante não tá nos patrocinando, nós não vamos... Não vamos dizer o nome. Aí eu fui em direção e o Daniel olhou pro lado e tinha um negócio que tinha uma promoção no outro. Daí ele comentou assim, a gente podia comer ali no outro que tá mais barato. Gente, aquilo me deu uma ira. Eu pensei, R$5 que eu não mereço comer no que eu gosto. Vê, né? Gente, tu vê. Gente, só que eu não sou assim. Quem me conhece sabe, isso é uma bobagem. Gente, eu fiquei tão possuída. Vocês não têm noção. Mas não era demônio, Lê, que às vezes. Não é brincadeira. Guria, eu fui lá. Daí quando ele viu que eu ficou irritada, ele falou: não, então vamos comer. Não, agora nós vamos comer nesse aqui. É isso que tu quer? Nós vamos comer nesse aqui. A gente complica com umas coisas nada e quando a ver. é de fora, chega, dá vontade de dizer, para de ser ridícula, Não, né? aí. E quem tá dentro, aquilo faz tanto sentido, né? Sim, não. Eu cheguei em casa e fiz discurso. O maior discurso. O Daniel se explicando, coitado, né? Aí foi muito engraçado, porque daí no outro dia eu menstruei. Aí dá uma vergonha, que eu pensei, ai, gente, eu tava louca ontem, eu tava totalmente louca. Aí tu fica até, amor, tu podia buscar um absorvente pra mim, que ela fica história, fica explícita, entendeu? Por isso é importante o homem saber, né, tá a par, né? Tem muita gente que usa aplicativo, né, que ajuda você a controlar. Até fala aí, Lária, da tua E o experiência. marido tem acesso também, né? Tem. O aplicativo que eu baixei, ele é de graça, então super bom pra indicar, é o Maia. Parece que no Android ele é com Y e no... ele é diferente o nome no Android. Maia ou ele tá Ou com é Mia? Y? Eu acho que é Mia. Não, é Maia. É Maia, eu baixei Não, no Maia, Android mas eu não tô falando. alimentei. É diferente. Ah, tá. Você tem que ir alimentando ele pra ele te entender, Isso, né? é bem legal, assim, você começa, por exemplo, como eu já uso ele há 2 anos, então ele é bem alimentado, né? Digamos assim, você vai colocando, hoje senti isso, amanhã senti aquilo, e daí tem todas as opções, raiva, ira, sei o quê, tristeza, sei o quê, rararara, ele é bem completinho, você vai colocando. Menstruei nesse dia, bota lá a menstruação, quantos dias durou? Bota quantos dias durou. No começo tu vai ter um trabalhinho ali, mas depois tu vai ver que ele vai te mandando, por exemplo, passou uns 3 meses que você alimentou, ele mesmo vai te mandar assim, ó, hoje você vai sentir isso, vai acontecer isso, baseado no teu ciclo que tu já alimentou, que meio, talvez, padrão, assim, né? Claro, o ovário policístico talvez Mas o meu dá dificulta um também, pouquinho. sabia? O meu dá mais ou menos assim pra te ter o controle com as distâncias. Daí ele fala que tem uma variação. Isso, vai virar um padrão, né? Ele vai, a tua variação é assim. O meu dá também. Muito bom. Ele calcula até quem tem ciclo desregulado. Muito bom. Depois eu vou ver bem certinho o que é que meu aplicativo fala hoje, por exemplo. É muito legal. É legal pra Até ter... o cabelo. Teve um dia que eu comentei... Não, era pele. Teve um dia que eu comentei com a Lara assim, meu Deus, minha pele tá super oleosa. Assim, tava oleosa, assim, sabe? E aí eu me lembro que eu entrei no aplicativo, logo quando a gente começou a usar lá atrás, eu falei, olha aqui, tá no aplicativo, tá dizendo que a minha pele... Gente, é bizarro, tá? Não, é bizarro mesmo. Tem coisas que, por exemplo... possíveis desistências. Tem um negócio assim. Esse nunca vontade apareceu de pra desistir. mim. É só contigo esse aí. Sim, e aí eu lembro que eu tava, tipo assim... Só que aquilo dá uma irritância também, porque você fala... Sim. Por quê? Agora Por que quer dizer você que é tá dizendo determinar isso? uma coisa... Agora tu tá dizendo que isso é TPM. Tem que cuidar pra não dar ideia também, né? É bom quando tu identifica em ti, daí tu Isso, olha ali. Porque eu faço isso. Pra tu não olha fazer o ali, contrário. Né? Você hoje vai bater no seu marido. Daí tu, Não, então. Boa ideia. Não, mas é ao contrário mesmo. Tipo assim, muita coisa que tá lá, tristeza, raiva, irritação, então acne na pele, você não vai estar se sentindo tão bonita E é legal hoje. tanto pra você quanto pra quem mora contigo, né? Que é o caso do Dani, assim, né? Que você tava falando, né? Que mora com ela. A pessoa tá preparada que naqueles dias eu vou esperar algo diferente. O Lipão pede Mas pra assim, ó, eu tenho... a ira é um pecado que é muito sério na minha vida. Isso é uma coisa que não tem a ver só com a TPM. Porque eu acho que a TPM, ela deixa mais... Potencializa o pecado que tu já tem. Ira é um pecado que é um problema pra mim. Isso eu já conheço. Então, assim... Hoje, mais velha, né? Enfim, a gente aprende a controlar. Eu não tenho tantas situações de ira, porque eu aprendi a controlar, né? A minha própria transformação em Deus, enfim, né? Atribuindo as questões aí de santificação. Mas eu percebo, né, que quando eu tô em TPM, eu preciso criar mecanismos, porque é algo que vem com muita força. Até assim, o meu tom de voz, eu mudo. Então, é algo que eu tive que aprender a identificar, entendeu? Porque assim, hoje eu já vejo que eu tenho muitas conquistas nessa área, né? Então, até para não me frustrar e pensar, poxa, como eu retrocedi nisso, né? Não é, porque realmente eu hoje estou mais estável no meu pecado, né? No sentido de não ser uma coisa tão... mais dominado. Mas quando eu tô nessa fase, eu fico. Então, Ele eu vem pra faço fora. várias evitações na minha vida,
Eu não resolvo coisas porque eu já sei, eu sou muito sarcástica. Quando eu tô na TPM, isso é um negócio assim muito forte Já em mim. as lutas que tu já tem na tua vida, na TPM, aquilo Sim, tem. aí Eu ia falar isso, né? Que não só pecado, mas também verdades bem internas nossas vêm à tona nesse tempo, vêm para fora, se expressam de uma maneira que às vezes a gente não conseguia acessar, mas que são realidades internas, né? Eu lembro de uma vez que eu cheguei, isso faz muitos anos, eu ainda estava na faculdade, cheguei na terapia e falei, olha, não sei se essa sessão vai contar, porque eu tô na TPM, então assim, ó, tô vendo problema em tudo, tal. Ela falou, então é hoje que eu vou ter talvez acesso a coisas de uma maneira macro, Que tu não vai ter que tanto você filtro. não conseguiria, não conseguiria expressar com tanta intensidade num outro momento, né? Então, assim, às vezes vem questões distorcidas mesmo, que não é bem verdade, né? Porque a gente distorce Mas por a causa ira, da intensidade. O porquê da ira, né? E por que aquilo mexeu tanto contigo, às vezes faz sentido. Vem à tona, exato. Traz pra fora o que estava dentro, né? Então, às vezes, é um bom momento até pra... Você tá falando do autoconhecimento, né? Pra identificar alguns sentimentos reais que eu tenho. Mas daí tomar muito cuidado, né? Pra não sair tomando decisão, igual você falou, né? Eu tento já me proteger porque você já se conhece, né? E isso é muito importante, não tomar decisões nesse tempo, né? Porque não é um momento pra gente tomar qualquer tipo de decisão definitiva, justamente porque a gente tá enxergando tudo de uma maneira muito distorcida, né? Então, assim, sair de emprego, vou desistir, terminar um relacionamento... assinar um contrato, é perigoso Às nessa vezes tu fase. também pode estar eufórica, empolgada. Exato, é bom ter esse cuidado. Mas daí a gente vai fazer que momento do mês, né? Porque tem a TPM, daí tem aí tem o ciclo, aí tem pós, tem gente que tem pós, né? Tem gente que tem reações. durante. Depois, né? Gente, Nunca tome decisões. Não tome decisões nunca na sua vida. Não, brincadeira. Mas eu acho que tudo, gente, independente, eu acho que até dentro da TPM, às vezes a gente fala assim, se ausente desse período no relacionamento, e assim, talvez para alguns isso vai se tornar uma dica legal, né? Não tome decisões, se afaste das pessoas, comunique as pessoas e tudo mais, né? Mas eu acho que, mais que isso, eu acho que um primeiro nível é esse. Agora, mais que isso, a gente precisa aprender a lidar com isso. Porque eu acho que a palavra de Deus nos diz que a gente, a partir do momento que nós nascemos de novo, nós temos relacionamento com Deus, né? O próprio Espírito Santo, nós ganhamos o fruto um dos frutos, ou melhor, um gominho dos frutos, né? Um presente de Deus para nós é o domínio próprio. Então, isso cabe para dentro, para fora da TPM. Talvez no período da TPM isso vai ficar um pouquinho mais difícil, né? Porque tu tá descontrolada e tudo mais. Mas isso não quer dizer que você não tenha. Então, desse momento, tu não tem domínio próprio. Então, Perfeito, como tu tá se liberado, fosse um presente, um dom que a gente ganha de Deus só Fora, para uma época do mês. Exatamente, né? Não, e isso pode ser usado até como uma justificativa para um pecado, né? A gente tem que tomar muito esse cuidado de não colocar na culpa da TPM coisas que são das nossas carnalidades. Então, a gente tem que saber separar isso para poder ser justo, porque senão a gente vai ficar fazendo o que quer e, né, enlouquecendo todo mundo e colocando na culpa. Eu acho que é responsabilidade nossa, responsabilidade conosco e com as pessoas ao nosso redor, ter essa percepção e aí ativar ainda mais o cuidado, né, para ter o domínio próprio, para colocar as palavras certas no lugar certo. Você sabe que na minha vida, né, eu tenho bastante TPM, é bem marcado assim, né? E eu coloquei o DIU há 5 anos atrás. Fiquei o período certinho ali, né? Porque você coloca, ele tem um prazo de 5, ou Mirena, né? Você tem um prazo ali de 5 anos, ele vence, você tem que tirar, ou você pode trocar, ou, enfim, você tem que tirar o que você tem ali. E aí, antes de colocar o DIU, estava no processo com a psiquiatra, psicólogo, ainda há 5 anos atrás, eu ainda estava em tratamento, né? E aí, com medicação, eu fiquei tratando com medicação durante 4 anos e tudo mais, né? Sempre regulando junto com a médica. As dosagens e tal, e a gente estava nesse período e eu não queria mais tomar medicação, Deus não me curava do que estava acontecendo, então isso era uma briga minha, né? A gente pode um dia até falar um pouco mais sobre isso, sobre medicação, terapia, psiquiatria, e mais a fundo, mas era uma coisa que eu não queria mais tomar medicação, né? Mas isso era muito forte, e não só, eu acho que assim, nós já estávamos em crise,
Fora, eu, por causa de mim mesma, dos meus problemas emocionais, eu estava mal e tarará. Isso repercutia no meu casamento, se repercutia na maternidade, nos meus filhos, na minha convivência com a igreja, nos meus sonhos. Isso afetava todas as áreas, os meus problemas emocionais. E aí juntava com a TPM, isso potencializava, ficava muito difícil. Se já era um mês inteiro difícil, aquilo ficava mais difícil ainda, né? Porque, enfim, fui diagnosticada com bipolaridade há anos atrás, estava em tratamento e era muito mais difícil na TPM. Só que eu estava medicada. E aí foi muito assim, muito meio, como que eu posso dizer, meio junto assim que aconteceu, que Deus fez um negócio na minha vida, enfim, um dia eu paro para contar e eu não precisei mais da medicação. Acabou o processo ali com a psiquiatra e tudo mais e logo em seguida eu coloquei o DIU. Então, assim, eu lidava com a TPM, mas eu estava medicada e aquela coisa, eu sabia que eu tinha TPM, mas quando eu coloquei o DIU, eu fiquei os 5 anos e ano retrasado eu tirei o DIU. Aí que eu fui lidar com a TPM de verdade, de frente. Por quê? Porque agora não tem mais medicação, eu não tenho mais o DIU, a única coisa que eu tenho é mais maturidade. Então, agora eu tô com 32 anos, né? Em 2022 estamos agora. E agora eu tenho um pouco mais de sanidade mental, assim, vinda de Jesus mesmo, né? Com o processo da santificação. E até a maturidade da vida, a maturidade da idade, vida, né? das experiências, de entender que se eu fizer isso, os resultados vão ser terríveis, então não vou fazer. Tomei decisão, enfim. Com isso, eu percebi que as coisas são muito marcadas na minha vida. E eu percebi que, na verdade, muito do que eu vivia também tinha relação com a TPM. E eu achava que tudo era por conta do meu problema emocional que eu tinha e não tratava a TPM. E hoje, por exemplo, hoje eu convivo com ela. E aí, por isso que eu citei esse ponto sobre o domínio próprio, faz muito sentido pra mim. Porque hoje eu continuo vivendo as mesmas coisas, gente. Eu sou a mesma pessoa, minha mulher, vivendo a mesma TPM, a vida inteira, o mesmo tipo de TPM. Só que hoje eu entendo que eu tenho domínio próprio. Eu preciso conhecer aquilo que Deus me deu de presente para eu poder usufruir. Então, nesse período, por mais difícil que seja, isso eu não estou dizendo que agora que eu entendi que eu tenho domínio próprio, passo ilesa de todas as TPMs. Não. Mas eu tenho essa possibilidade, né? Se eu não estou conseguindo exercer o domínio próprio, então eu me ausento, então eu deixo pra lá, mas não, você não precisa deixar de viver a vida por causa da TPM, porque você não já consegue recebeu. se isolar, né? Não existe como, né? exatamente. E é uma questão de entendimento, você falou essa palavra, né? E é uma questão de fé também. Porque o sentimento, tu não pode confiar nele, né? A própria palavra fala que o nosso coração é enganoso, né? Então, as nossas emoções, elas nos traem, elas são enganosas. Então, eu não sinto que eu vou ter capacidade de dominar a mim mesmo. Eu não consigo sentir isso ali naquele momento, porque justamente as minhas emoções estão alteradas por causa do meu ciclo. Então, é uma questão tanto de razão, entendimento, mente, cabeça mesmo, compreensão bíblica e fé, porque eu não vejo, eu não toco, mas eu creio, eu tenho essa convicção de que Deus me deu essa graça, né, de conseguir calar, de conseguir pensar antes de falar, de conseguir calcular antes de agir, né? E aí entra uma questão que só as cristãs podem viver, né? Porque só quem é morada do Espírito Santo, que possui o fruto do Espírito, e aí consegue se apropriar dessa realidade que é espiritual, por isso precisa de fé. Né? Assim, claro que quando a gente fala de fé, a gente parte do ponto que a pessoa precisa de fé para executar e crer naquela transformação. Mas nós somos seres integrais. É legal as pessoas entenderem que o fato da gente ser integral, a gente também tem a questão do nosso corpo, das necessidades, às vezes até de uma medicação. Então, quando a gente fala de fé aqui, a gente não está anulando o entendimento de que as pessoas precisam buscar, às vezes, uma ajuda e, às vezes, profissional. Nem uma ajuda muito elaborada, mas assim, o sono, ele ajuda na TPM, né? Tudo, né? Sono regulado, tomar mais água, alimentação, exercício físico, tudo isso é comprovado e a gente não vai se adentrar aqui muito, né? Mas são coisas que ajudam. Uma coisa que me ajuda também, não sei como que é pra vocês, mas quando eu não tô bem, eu preciso me expressar. Eu não sou o tipo de pessoa que tem
tendência a se isolar. Eu preciso falar sobre o que eu tô sentindo. Seja através da oração, seja escrevendo, gosto de escrever também, seja tirar um tempo com alguém que eu confio e chorar, falar. Lá na nossa casa a gente tem a cultura de fazer semanalmente o culto familiar e é um momento também que a gente tira para abrir o coração um pro outro, né? E o Geise sempre pergunta, toda terça, que é o dia do nosso culto, ele fala, como é que você tá? Como é que tá o teu coração? E tem dias que eu falo, amor, nada de diferente, tô nada. Às vezes não tem nada para falar. Às vezes eu puxo uma história, um sentimento, uma coisa, e ele fica ali. Sim. Eu acho que ele já se toca que é um dia diferente. E aí eu saio assim, sabe o sentimento depois que tu chorou, que tu desabafou de alma lavada, assim, né? Não matei ninguém, não tomei nenhuma decisão, não feri ninguém, mas me expressei. Né? Claro que daí também até na expressão a gente tem que ter alguns cuidados, porque eu também posso expressar me ofendendo e assim por diante. Mas como é uma ajuda, né? É um recurso de ajuda se expressar. Falar, escrever, orar, enfim, não precisa fazer isso no Twitter, não precisa fazer isso de uma maneira assim que vai se expor, mas com uma pessoa confiável que vai te aguentar aí por algum tempo, né? Isso ajuda. E entender que é o seguinte, né? A TPM, os sintomas e quando as coisas não são cuidadas, assim, né? Não são, tipo, eu preciso de ajuda, preciso resolvidas, né? Ela afeta muito a pessoa, porque os sonhos, né? Você acaba se prejudicando muito se você não liga para isso. Tipo, eu sou assim mesmo, me aceitem, todo mês é isso mesmo e tal, né? Mas também prejudica muitas pessoas que estão à sua volta, e que são coisas que é só você que resolve. O outro, ele não pode resolver o teu problema de TPM. E quando a gente entende o tanto que isso prejudica teus filhos, o tanto que isso prejudica teu marido, o tanto que isso prejudica a relação de amizade, o tanto que isso prejudica o seu serviço na igreja, por exemplo. Tem pessoas que falam, não vou hoje, não quero, tarará, né? Não tô bem, não vou e tal. E num sentido, assim, que não precisava ser assim. Então, você acaba prejudicando tantas coisas na sua volta e que se isso precisa ser um ponto que para você precisa ser relevante. Eu vou tratar a minha TPM porque isso não tem a ver só comigo, mas tem a ver com outras pessoas, né? Ninguém tem e às culpa vezes da sua TPM. principalmente com as outras pessoas, né? Porque você se protege e ofende o outro. Você não se ofende muitas vezes, né? Você se protege porque justamente você quer encontrar meios de proteção para não sofrer mais do que está sofrendo. Eu digo prejudicar você porque talvez você tome uma decisão errada. Que depois exato, vai se arrepender. Outra coisa, assim, que também é do meio das mulheres, assim, é compreender também a questão da menopausa. Eu sei que tem muitas mulheres, né, que entram em menopausa e tem muita resistência de compreender esse momento. Né? De, às vezes, procurar uma ajuda médica, né? E aí acaba entrando... A menopausa, assim, tem muitas características, né? Mas ela, para algumas mulheres, é como se fosse uma TPM, só que persistente, né? E, assim, muitas pessoas acabam tendo sérios problemas no casamento, tem diminuição de libido, a mulher fica irritadiça, enfim, né? Fora as questões físicas, né? Questões de próprio funcionamento do corpo. E a pessoa entra numa crise, é muito comum mulheres, assim, 45 anos, até antes, que começam a ter crises no casamento e não procuram uma ajuda, né? E vão protelando e vão achando que não é o momento ainda, ou até mesmo que não, antes mesmo da menopausa, assim, procurem ajuda. Isso é muito, até a Cal falou coisas que são simples, mas até uma visita no ginecologista, chegar e falar, olha, eu tô meio descontrolada aqui, tem alguma coisa aqui acontecendo, por isso que isso é importante a pessoa se conhecer e saber, não adianta assim, tipo, vou colocar em oração isso, não, às vezes tem coisas que a gente precisa tomar uma atitude específica, né, para buscar ajuda. E dar nome aos bois. Exatamente. Né? E isso é muito importante, porque como a TPM, ela está presente, vamos dizer, ela potencializa coisas que talvez você já luta, você acaba, às vezes, não se dando conta de que isso é, de fato, apenas um distúrbio hormonal. Ou apenas uma desregulação, sei lá como fala, hormonal. Então, por exemplo, talvez essa mulher
de menopausa, que tá começando a enfrentar a menopausa, ela vai botar a culpa que o marido, que os filhos foram embora, o marido agora mudou, que não sei o quê, e a crise é no casamento, e tarará, e tarará. E vai alimentando isso de uma forma que no fim era uma TPM. Era, aliás, uma menopausa. Acontece na TPM também, né? Por exemplo, já não tá bem no emprego lá, né? No trabalho. Mas aí na TPM você tem certeza que o problema é o teu chefe, o problema é todo mundo. E às vezes você perde, né? Por quê? Porque você não deu o nome para aquilo que está acontecendo com você. Você está passando por um período de TPM, né? E aí, óbvio, é uma coisa que eu sempre falo pro meu marido. Nem tudo é TPM, mesmo que eu esteja vivendo na TPM. Porque também... Já vou te falar, me colocando numa armadilha, me entregando para que eu não caia no meu próprio engano. É tipo isso, né? Quando a gente avisa o marido, é tipo, me ajuda a não cair no meu próprio engano. Mas vocês acham que isso é uma boa estratégia, avisar? Assim? Como é que vocês veem isso? Eu acho que é uma proteção para que a gente não se utilize da TPM como uma desculpa, né? Como um motivo pelo qual eu tô fazendo todas as coisas. Se o marido é sábio para lidar com essa informação, porque é bom. isso que eu penso. Fiquei pensando aqui agora. Porque tem não. pessoas que não são muito sábias, né? Por exemplo, quando o Lipão sabe, ele sabe, né? Ele já meio que sabe, assim, meio que já calculou. Porque como é muito certinho, ele já meio que sabe. Ah, tá, essa temporada é isso. O Lipão é muito sábio. Então, assim, por exemplo, ele me ouve. Tá bom, amor. Posso olhar para você? Vira as costas. Tu tem razão. Porque tem muita coisa que eu falo assim, ó. Eu sei que eu não tô bem. Eu só não quero que você me faça palestrinha. Né? Eu não sou tua ovelha. Eu não sou tua ovelha aqui. Eu só quero que tu me ouça. Então ele aprendeu muita coisa, tipo assim, eu vou concordo. Esses dias o Lipão contou que, de uma situação dele no casamento, que ele... Sei o que aconteceu lá. Aquele dia que eu falei que ele começou a ler o 1 Coríntios 13. Sim, a gente discutiu. Eu falei, se eu tô furiosa... Mas eu pego-lhe aquela Bíblia... E o Daniel abre Bíblia, 1 Coríntios 13. Eu dou-lhe uma surra com a Bíblia. Eu falei pra Lari na hora. Eu digo, olha, o Lipão aqui arriscou ele. Mas ele ficou atrás do balcão lendo a Bíblia. Ele arriscou ele. Atrás do bunker. Não é toda mulher que naquele momento de ira você dobra. O Espírito Santo foi misericordioso. Mas a sabedoria do marido... Porque assim, por exemplo, eu expliquei muito pro Lipão. Como que eu quero ser tratada nesse período. E não que, tipo assim, ó, é porque eu queria ter controle de todas as coisas, mas eu não tenho. Então, assim, a tua contribuição nesse período, eu não preciso pregar pra mim, eu já sei. Às vezes, até enquanto eu tô falando os meus problemas, eu já sei que não é tudo aquilo. Mas não é quero ser tratada dessa forma, num sentido assim mime. né? Que faça tudo do meu jeito. Exatamente. Mas assim, me ajuda. Me né? ajuda, é um pedido me ajuda nesse período. Então, por exemplo, no começo ele falava assim, ó, Lari, tu tá de TPM, não sei o quê. Não dava certo. Aí depois, por um período, ele começava assim, mas não faz sentido, porque veja isso, veja aquilo, isso não faz sentido. Tentava justificar. Assim, isso não é verdade, vamos olhar para os fatos. Isso não é verdade, vamos olhar para os fatos. Hoje, nós chegamos a um consenso lá em casa. Consenso. Um consenso lá em casa, de que, assim, ele vai me ouvir, ele vai ponderar, porque se existir verdade, ele vai ponderar. Daqui uma semana eu te respondo. E tipo assim, aquilo que não for verdade, ele vai falar, ok, Lari, ok. E quando passar tudo, ele não vai contrariar. Exatamente. Ele vai pegar um vídeo teu e vai mostrar. Essa era você semana passada, louca, perturbada. Mais ou menos. Não, mas é que eu levantei essa questão porque eu acho que a gente tem que... né, comunicar, de repente, até o esposo, né, ou as pessoas que estão ao redor, mas também comunicar como é que quer que a pessoa lide com aquilo, porque nem sempre como a pessoa pode ajudar. Realmente, daqui a pouco a pessoa está lidando com aquilo de uma maneira péssima e aí vai virando uma bola de neve. E o homem mesmo fica muito perdido, não sabe como lidar. O homem, a gente tá falando de homem para mulheres casadas, mas existe, tipo, no irmão, trabalho, né? Aí no trabalho é constrangedor também, né, pessoal, tudo não, TPM. Às vezes, uma amiga, eu tinha uma amiga que sentava na mesa junto comigo, assim, trabalho o dia inteiro, passava o dia inteiro. E vocês ficam na TPM junto com as amigas mais próximas? Essa sim, coisa do ciclo ficar tem alinhado? Isso. Mas é os feromônios, né, que vão estimulando umas às outras, né? A gente isso já é muito aconteceu. comum, quando eu vejo, assim, tá regulado vai regulando, com né? próximas. O que é um problema, já pensou todas juntas de TPM? Ou não, né? Porque daí quando tá todo mundo bem, tá todo mundo bem. Daí TPM, cada um vai pro seu canto, se respeita ali um pouquinho. Dá muita Ou intriga, não né? dá muita intriga. A Lari, quando tirou o DIU, ela não vai
Eu levantei essa questão lá no primeiro Foi, episódio, mas né? eu não lembro. Tu não lembra, viu como tu apaga os Viu pecados como no era mar de mentira? esquecimento? Não era mentira nada. Ela tirou o Dilch no primeiro ciclo, ela ficou louca, tá? Louca. Tu lembra de ter ficado louca? Não, Não. amiga, não lembro. Amém. Eu sou Coisa tão- boa eu que a sou tão pessoa no mar de esquece. esquecimento. Eu sou tão né, maravilhoso. Não, ela que- ficou bem jogou no mar, afetada, esquecimento. bem afetada mesmo. Bem louca. Acontece. Mas aí é que tá, eu acho que aí também a amiga tá ali no lado, né? As pessoas que estão próximas de ter essa tolerância também, né? A gente tá falando só de controle, mas quem tá do outro lado também tem essa sensibilidade, essa tolerância. Não levar tanto, né, ao pé da letra o que a pessoa está dizendo, tomar como uma verdade, porque talvez a pessoa não esteja realmente sentindo e pensando aquilo naquela intensidade que ela está expondo, né? É. Agora, assim, algumas coisas que a gente pode para contribuir nesse período, né? Por exemplo, gente, existe sim ajuda médica para isso, que vai te ajudar, às vezes até com produtos naturais mesmo, com algumas coisas que você pode acrescentar, exercícios, né? Enfim, tem algumas coisas que você pode fazer mais naturalmente quando é só você não quer se incomodar com isso, entendeu? Tipo assim, num nível mais tranquilo, né? Que fala sobre ajuda médica, né? É importante você falar sobre isso com o teu ginecologista. Às vezes você também já trata em terapia, é legal levantar isso para você ter recursos para trabalhar com isso nesse período. E aí a gente falou sobre o aplicativo, né? Também que isso é muito, muito legal. Assim, dentro do aplicativo ele vai te ajudar a você descobrir em que período você tá, e a partir dali você vai poder também ter algumas. O que mais que vocês fazem assim que é legal? Eu tava lembrando agora que eu tava falando, a gente já tinha falado desse livro aqui, ó, Mulheres em Apuros, e eu lembrei que tem um capítulo aqui, tava aqui do ladinho, que eu tava olhando antes, que fala sobre a TPM. Daí ela dá uma sugestão que eu lembrei aqui agora, que ela é assim, ó, escreva um diário para análise de si própria, que é aquele negócio de se autoconhecer. Então, ela dá essa sugestão, né, de tu fazer uma avaliação honesta sobre coisas que é do teu caráter, que tu tá destemperado, e ela dá essa sugestão do diário. Eu acho bem legal, eu não tenho esse costume, né, não é meu, assim, de estar escrevendo diário, mas quem gosta, eu acho legal, assim, a pessoa ter essa habilidade, talvez até no próprio aplicativo, né, escrever tem ali. Tem um espaço lá para você escrever. Né, poxa, eu tô me sentindo assim, a Cal também falou que gosta de externar isso escrevendo, né, eu acho que é uma boa dica, né. Eu acho também que trocar as mentiras por verdades bíblicas, né? Ela Um fala aqui exercício que a gente pode fazer. Então, por exemplo, esse sentimento de eu não sou amado, ninguém me ama. Primeiro, olha para os fatos, não precisa nem da Bíblia, olha para os fatos, né? Olhando para os fatos, tu já vai detectar que talvez seja um exagero. Você tem heranças. Não, que você tem pessoas próximas a você, enfim, olhando para os fatos. Mas em relação a Deus, Deus não me ama, Deus não se importa comigo, né? Deus enviou o seu filho, morreu na cruz do Calvário, no seu lugar, né? Eu nunca sou compreendido, nunca ninguém me entende. A Bíblia tem resposta para isso também. A gente tem um sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas, né? Por isso, a importância também da gente ter a Bíblia na ponta da língua para poder lutar, né, essas batalhas na nossa mente e substituir essas mentiras por verdades. E às vezes não vai ser no campo da emoção, vai ser no campo da fé e da razão mesmo, assim. O Senhor me passou, nada me faltará, nada me faltará. Às vezes não vai estar acreditando muito naquilo, mas o apóstolo Paulo fala isso, né? Aos Filipenses, ele fala sobre nós pensarmos naquilo que for bom, naquilo que for, for tudo nobre. Que é verdadeiro, tudo que é de boa verdadeiro, fama. Isso. Substituir essas mentiras, porque é muita mentira mesmo também que vem na nossa mente, né? E sobreviver, né, pessoal? Um dia de cada Aguenta vez. firme. Um dia de cada vez. Dura pouco. Vamos, um dia. Vai, acorda consciente. Não tô legal hoje. Eu já acordo sabendo, assim, sabe? Quando você acorda, primeira topada que você dá, você descobre. Ih, tô de CP. Não, ontem eu vi um meme muito engraçado, que parece que é combinado, parece que os astros do universo se combinam, que o dia que tu tá mais estressado, mais atrasado, tu engata a blusa, tu engata a roupa na maçaneta. É isso. Quando os piores dias acontece tudo, né? Mas é isso, você saber acordar já com essa ideia, poxa, não tô bem, eu tô passando por esse período. Então, tu já vai preparado, né? Alguém te irritou?
engole, E na ok, medida do vamos. possível, né, se permita, né, ter um tempinho, ver um filme, comer um chocolatinho, dormir, se você conseguir, né, se permita também algumas Viver coisas que isso, podem aliviar de alguma forma para você, né. Claro que, assim, medicamente não indicam muito o uso de que se tome café, que se tome muito refri, mas às vezes uma coquinha gelada dá uma consolada no coração, né? Uma barrinha de chocolate dá. É o ideal, É tipo mas... um abraço, né? Quer ver uma coisa que pra mim eu sempre falo pro Geise que é tipo um abraço, vocês vão me achar louca, tá? Miojo é muito ruim pra saúde. Mas, gente, eu tenho a impressão que quando eu tô comendo um miojinho quentinho, assim, sabe? Eu tô sendo nojo de miojo. abraçada. Gente, eu tenho pavor, não posso nem com Gente, cheiro. será que só eu no mundo tenho esse Só tu, sentimento? Cauane, Eu só sinto tu. que eu tô sendo consolada, Tem abraçada. que ver, às vezes tu comia miojo com a tua mãe. É alguma fazer uma coisa aí que pesquisa tu... Porque miojo com certeza não é um abraço, pessoal. Gente, eu É um sinto abraço um no teu coração, abraço. apertando com aquele sódio todo, esmagando eu tenho o teu nojo de coração. miojo, eu tenho nojo, gente. Sério? Pavor, é Eu assim, gosto. é Não, o eu último gosto, recurso. mas é a última coisa, claro. É o último recurso. Costumo nem comprar pra não ter. Pra não porque querer eu ser gosto do abraçada gosto. todos os dias. Não querer todo dia um abraço. Com uma coquinha, um miojinho com uma coquinha, um chocolatinho depois. Todo dia. Meu Deus, é uma bomba, gente, misericórdia. Os médicos aqui apertando não gostei no vídeo. Não, mas eu acho que a maneira como a gente vai lidar com isso, até o bom humor, né? A gente tá rindo aqui, tá brincando, Pra não chorar. pra não chorar, porque assim, ó, desespero. não tem como escapar, é uma coisa muito louca. Quem tem, né? Talvez tenha algumas pessoas que não tenham. Mas, assim, quem tem, não tem como escapar. É sem escapatória, assim, né? É uma coisa que a gente tem que lidar e... Gente, coloca aí nos comentários, você tem TPM? Porque tem gente que não tem. E eu queria descobrir quem não tem pra saber como ela se reproduz, o que ela come, o que ela faz. Gente, bota aí nos comentários, interage com a gente. Nós queremos ler e que você faça parte também desse tempinho nosso. Eu vou estar lendo, comentando aqui também os comentários de vocês. Como é isso pra vocês? Se vocês têm dicas, sabe? Ai, nossa, eu faço uma coisa diferente que me era ajuda bom, muito. né? Era bom botar Umas umas dicas, porque eu tô diquinhas. bem ruim Estamos de dica. precisando ler. Tô bem ruim de dica. Mas às vezes as pessoas sabem, conhecem alguns trem legal. E é muito pra fazer. pessoal também, né? Não tem uma fórmula. Por exemplo, o miojo pra ler é um tapa na cara, pra mim é um abraço, né? Então você ir se conhecendo também e Põe descobrindo. lá nos comentários, Cauane. Miojo pra todo mundo. Miojo forever. Somos todos miojos. Miojo isso, nosso. Gente, miojo nosso. É isso. O pod que é meu, seu, nosso, pod nosso, miojo nosso. Misturou o nome do... Corta essa parte que ficou horrível. Não deixa, só pra vocês verem como é conviver com o Cauane. Ai, gente do céu. E É eu não isso, tô na Brasil, TPM. Brasil. Eu não tô tendo TPM. Coloca nos... Eu posso encerrar o programa ou tá ruim aqui? Eu não tô na TPM, pra que ela precisa avisar, né? Precisa uma barriga enorme. Eu não tô na TPM. É bicho, é bicheiro, sabe? Nossa, agora parei pra pensar que a minha filha vai ter TPM, né? Porque... E é duas, menstruando junto, amiga. O time lá em casa, hein? Eu, minha mãe e minha irmã. Misericórdia. Tem noção? Nossa, daqui um pouco tua filha. Passa uns aninhos aí. Tá bom. Isso aí. Posso terminar? Já falaram tudo que queria? Olha, pelo menos na tua casa é só tu. Só eu. Olha que privilégio. Privilégio pra ti, porque pra eles, coitados. Pra eles tá bem difícil. Cadeira. A convivência. Muito bom. Gente, é isso. Que a TPM de vocês possa ser agora, cair por terra, em nome de Terminamos Jesus. assim. Brincadeira. Deus abençoe, gente. Valeu. Valeu. Tchau, tchau.